Irmãos, eu saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria poder mais uma vez falar da parte do Senhor Deus, expondo, compartilhando com os irmãos todo o conselho dele através das Escrituras. Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, dos versículos de 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Queridos, diz assim a palavra do nosso Deus, que é autoritativa, que é inerrante e que é suficiente para tudo nas nossas vidas. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Tendo sido lida, certamente ela já falou aos nossos corações, já é edificante. Mas, ó Deus, nós neste momento queremos cumprir a ordenança do Senhor, de fazer dela exposta, ó Deus, explicada, aplicada, Senhor, para o bem das almas dos Teus filhos e filhas. E nós te rogamos, ó Deus, neste momento, que o Teu Santo Espírito poderosamente, ó Deus, nos conduza. De maneira, ó Deus, que Ele assegure a direção já estabelecida para o mensageiro. Para que a Tua palavra agora seja entregue, ó Deus, depois de preparada, depois de estudada, meditada, preparada e estudada para ser aplicada, que ela possa ser entregue, ó Deus, sob a direção do Teu Santo Espírito. Para que com poder, ó Deus, ela seja entregue aos corações deles, dos Teus filhos. Para que o Espírito Santo poderosamente, ó Deus, seja Ele mesmo a aplicar a Tua palavra ao mais profundo dos seus corações. Para que, ó Deus, desde o bebezinho mais novinho aqui, ao Teu filho mais maduro, a Tua palavra, ó Deus, ela seja proveitosa para as suas almas. Para que, ó Deus, ela traga salvação, para que, ó Deus, ela confirme salvação, ela faça crescer, ó Deus, crescer os Teus filhos, ó Pai, em vendo a glória de Jesus, crescer em afetos por Ele, crescer em obediência a Ele, crescer a semelhança dele, ó Pai, todos sendo recriados, ó Deus, pela Tua palavra, a semelhança de Jesus, sendo refeitos como nova humanidade, para a glória do Teu nome, ó Deus, para a exaltação e exultação nossa, no nosso Cristo, ó Deus. Ó Deus, que neste momento, Senhor, poderosamente Tua palavra encontre lugar nesta congregação. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma parte, a parte final daquilo que o apóstolo Paulo ele sempre estabeleceu como sendo o padrão dos seus escritos. Paulo, ele sempre em suas cartas, ele primeiro expõe doutrina, expõe o evangelho. E na segunda parte de suas cartas, ele diz como isso funciona. Ele nos coloca diante da prática deste evangelho. E depois de 11 capítulos expondo aqui gloriosamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo à igreja de Roma, ele conclui em adoração, em exaltação à glória do Deus da salvação. O que Paulo nos coloca nestes versículos é a glória de Deus na salvação, como uma expressão da sua própria adoração, da sua própria exultação e louvor aqui. E para dizer a toda a igreja de Roma, antes de falar-lhes como isso vai funcionar na vida deles, como este evangelho vai ser prático para eles, para dizer, olha, nós não somos a razão, nós não somos a causa,
ou nós não somos o propósito final da salvação. Mas a glória de Deus é a razão da salvação antes de tudo. Porque este evangelho tão glorioso, ele veio a nós para nos salvar, meus irmãos, antes de qualquer coisa. Para que a glória de Deus fosse vista, para que a glória de Deus fosse contemplada. É por isso que na Reforma Protestante, quando resgate do evangelho é feito por reformadores, por pré-reformadores, por pós-reformadores, o que nós vemos é que há uma bandeira da frota da reforma no Soli Deo Glória, para deixar claro que todos os 4 primeiros solas que falam do que é o evangelho, que afirmam as bases do evangelho, eles encontram neste 5º sola, neste último sola, a sua razão de ser. O motivo de solos Christus, a glória de Deus. O motivo da própria revelação, e somente ela, e de a salvação ser somente pela graça e pela fé, tudo encontra a sua expressão final no Soli Deo Glória. Todas as coisas, está dizendo-nos Paulo aqui, elas foram motivadas pela própria glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, entender a reforma é entender que na batalha pela verdade, há 507 anos, uma frota da reforma vem invadindo, vem conquistando, vem liderando o caminho da salvação de pessoas e mais pessoas, de culturas, de pessoas das mais culturas diferentes, das mais variadas etnias e cores e povos diferentes. Tudo isso é a execução do caminho para a supremacia da glória do nosso Deus. Ou seja, esta é a razão de ser da salvação. Mas nós podemos dizer que esta maneira de Paulo fechar esta sessão e abrir as coisas práticas do Evangelho é para deixar claro que esta também é a própria finalidade do universo. Nós lemos há pouco aqui no Salmo 19. Ou seja, todas as coisas, elas existem e elas foram feitas, e elas foram postas em sua realidade e existência para que pudéssemos estar diante, queridos, da glória de Deus. Por isso que esta é uma doutrina tão importante para nós reformados. E, queridos, o que é a glória de Deus? Naquilo que vemos o apóstolo Paulo aqui romper em louvor e adoração ao Senhor. Paulo está na sua adoração deixando uma coisa muito clara. A glória do Senhor é a expressão da própria divindade. Diz respeito a qualquer manifestação do caráter de Deus, qualquer manifestação de seus atributos no universo. Em outras palavras, meus irmãos, a glória é para Deus o que o brilho é para o sol. A glória é para Deus o que a umidade é para a água. A glória é o que o calor é para o fogo. Ou seja, é tudo sobre quem é o próprio Deus. Ela é a emanação, ela é a efulgência, ela é o brilho, é o produto de sua presença, é a revelação de si mesmo. É isso que o louvor do apóstolo Paulo está aqui irrompendo para nós. Em qualquer tempo em que Deus se revela, é a manifestação da sua glória que é revelada e colocada diante dos nossos corações, dos nossos olhos. Aqui, ela se refere à sua presença entre nós. Então, ser reformado, estar vivendo a herança da reforma protestante, que é nada mais, nada menos do que o resgate do Evangelho, o resgate desta glória de Deus revelada nas Escrituras. Meus irmãos, é entender que há uma relação entre teologia, entre conhecer Deus e doxologia. Estar diante na revelação dele, no conhecimento dele, estar diante da glória dele e, inevitavelmente, o adorar. Inevitavelmente, o admirar, meus irmãos. Então, ao entender o evangelho da salvação somente pela graça, a expressão natural do povo de Deus foi louvar a glória de Deus. Por isso que nada mais deveria definir uma pessoa que compreende as Escrituras do que
adoração, do que louvor. Porque ao contemplarmos, meus irmãos, essas verdades, nada deve ser mais natural do que expressar o louvor da glória, da graça, como o apóstolo Paulo faz aqui. Nada deveria ser mais costumeiro, repetido, diariamente feito, para aqueles que de fato conhecem o Evangelho, do que louvar a glória do nosso Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, ele considera essas grandes verdades, essas verdades gloriosas do Evangelho, ele não está aqui brincando de teologia. Ele não está aqui brincando de especular sobre um conhecimento de um Deus tão glorioso. Ele não está brincando como se fosse um parquinho sobre como é aquele que é o maior de todos no universo, a própria causa do universo. Na verdade, Paulo ele está diante destas coisas reveladas de Deus, maravilhado, em adoração, em amor, em louvor. E isso, meus irmãos, não são apenas a sua expressão mais natural, como eu acabei de colocar, mas há uma explosão sobrenatural naquilo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O que nós fazemos, domingo após domingo, e há um perigo muito grande de nos familiarizarmos e tornarmos isso uma coisa comum, é entender, meus irmãos, que o que nós fazemos a cada domingo é uma coisa sobrenatural. Louvar a Deus é uma coisa e uma explosão absolutamente sobrenatural. É quanto a isso que nós estamos aqui sendo colocados pelo apóstolo Paulo. O que encontramos aqui nesse texto, meus irmãos, não é qualquer coisa. Não é uma admiração ou uma explosão de louvor e de admiração que possa ser comparada à paixão de um namorado por sua namorada, ou de um marido por sua esposa, ou de um pai por seu filho, ou de uma mãe por seus filhos. Mas algo absolutamente maior do que isso, sobrenatural. O que encontramos aqui nesses versículos é uma profunda e reverente liturgia de adoração. Olhando para tudo que Paulo diz aqui, ele destaca a incompreensibilidade de Deus no verso 33. Ele destaca a independência de Deus no verso 34. E ele destaca a centralidade de Deus no verso 36. E estas são respostas de adoração. Respostas que são resultados do conhecimento do plano salvador de Deus em Jesus Cristo. Então ninguém brinca com estas coisas. Se adora com estas coisas. Se louva com estas coisas e se imerge em devoção com estas coisas. Então, Paulo nos diz, olha, no centro da salvação está a centralidade, está a supremacia de só lhe deu glória. Só a Deus seja a glória. Nós não podemos brincar com as coisas da salvação, não podemos achar que teologia seja uma brincadeirinha, um barquinho para pessoas curiosas, para pessoas especulativas. Mas este é um lugar, um solo sagrado demais, onde só se habita nele com a mais profunda devoção, com a mais absoluta e sobrenatural adoração a este que é o maior de todos os seres do universo. Paulo, ele então quer que este também seja o centro das nossas vidas. O que está acontecendo com ele aqui, depois de explicar e expor o Evangelho, ele quer que isto tome conta dos nossos corações. Assim como o sol ardente está no centro dos dias, meus irmãos, ele quer que assim este sol ardente esteja no centro do nosso universo espiritual, em torno do qual o resto de todas as nossas vidas deve orbitar em seu devido lugar, em distância adequada em torno de Deus. Mas já aplicando, já pensando sobre as nossas vidas, a grande pergunta é: você tem conhecido a glória da salvação? Entendendo que a glória de Deus está no centro de toda a salvação, do fato de você ser resgatado por Jesus, do fato dele ter se feito carne e te salvado.
E a grande pergunta é: será que a sua vida tem sido somente glória a Deus? Ou nós temos visto um amor que é dividido entre outros amores? Algumas mães que não apenas estão amando mais os seus filhos do que a seu marido, mas estão amando mais a seus filhos do que a Deus. Ou dividindo o seu amor pelos seus filhos, pelo seu amor a Deus. O que Paulo quer que você entenda é que a glória de Deus, ela é invencível. É que a glória de Deus, ela não tem rivais. Por melhores e mais qualificados possam ser estes supostos amantes e rivais. Por mais glorioso que seja ter estes fofinhos, que são os nossos filhos. O Thomas é um menino lindo, maravilhoso. Samuel, eu acho o Samuel encantador desde as primeiras visitas que o reverendo Saulo fez com ele lá em casa. É encantador, imagino ainda mais para a vovó, para o vovô. Mas todos estes amores incríveis, eles estão longe, deixa o apóstolo Paulo claro isso, estão longe de serem capazes, meus irmãos, de concorrerem com a glória de Deus. Este é o ponto de Paulo. É preciso entender, meus irmãos, que mesmo com esta distância adequada que nós precisamos ter em relação a Deus, compreendendo a infinita distância da sua glória para a nossa própria condição, que é de miséria, de limitação, de uma criação que aguarda a sua recriação e redenção, nós precisamos entender que tudo nas nossas vidas precisa girar em torno disso, girar e orbitar em torno disso. Então aqui Paulo está fazendo um convite a vocês. Um convite à igreja de Roma que ecoa por séculos até chegar esta noite ao seu coração, para que você se junte a ele, glorificando a Deus por sua graça, marcando a sua vida com as iniciais SDG, como fazia Johann Sebastian Bach, para que tudo, absolutamente tudo na sua vida, seja uma expressão de reconhecimento da glória de Deus. Seja orbitar e seja ter esta glória marcando tudo com Ele. Se eu sou pai, é para a glória de Deus. Tudo quanto eu faço para os meus filhos é para a glória de Deus. Não porque eu quero ter filhos mais inteligentes, mais capazes ou melhores, mas porque toda a minha vida e tudo quanto eu faço, em relação a qualquer coisa, e especialmente em relação às pessoas, eu faço como um ato de adoração a Deus. Ah, meus queridos, como nós teríamos maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, amigos melhores, trabalhadores melhores, se todos fizessem o que precisam fazer, como um ato de culto, de adoração a este Deus tão glorioso. Como um ato de estar orbitando em torno desse que deve referenciar as nossas vidas e cada detalhe das nossas ações. É essa a expressão do coração de Paulo aqui. E eu gostaria de aplicar com vocês para ajudá-los a repetir o apóstolo Paulo em sua adoração. Eu gostaria de considerar alguns aspectos práticos da adoração dele aqui, para que isso possa, com a ajuda da graça do Espírito Santo, da obra de Jesus aplicada por ele aos corações de vocês, e o amor do Pai os conduzindo, fazer com que vocês vivam para a glória do nosso Deus, reconhecendo a glória da salvação que os refez como filhos dele. E a primeira destas coisas é que há aqui nesse texto, em Paulo, uma exclamação apavorada, que vocês também precisam carregar. E somente com esta exclamação apavorada, com esta admiração apavorada, vocês de fato serão homens, mulheres e crianças que glorificam a Deus. Veja o verso 33 de novo, acompanhem comigo, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Meus irmãos, percebam que as expressões de Paulo, elas são para apontar um coração profundamente admirado. Há uma exclamação aqui, apavorada pela glória e grandeza de Deus diante da sua própria pequenez. Paulo, apropriadamente aqui, ele exclama o quanto ele está entendendo a grandeza de Deus em sua glória e o quanto ele é pequeno ao contemplar estas coisas. Veja, meus irmãos, aqui nós temos o clímax da teologia de Paulo sobre o plano de Deus para a salvação de Israel e também para todos. A sua teologia o levou a essa explosão de exclamação, de admiração. Talvez algumas pessoas prefiram as especulações sobre Romanos 9 e Romanos 11. Outros prefiram ficar com atenção entre Romanos 7 e 8 sobre se haveria ou não um tipo como crente carnal. As pessoas são assim, elas preferem algumas árvores à floresta, como já advertia C.S. Lewis. Ele dizia, olha, não perca a floresta por causa de algumas árvores. Paulo, ele está aqui nos ensinando a admirar a floresta, o todo, aquilo que é a razão para tudo, e não ficar em pensamentos pequenos, menores, em coisas particulares. Ah, olha, aquela árvore tem folhas estranhas, diferentes. Ao invés de imaginar, caramba, que floresta incrível e gloriosa, é a imensidão de Deus. Então, Paulo, ele entende, ele coloca o ponto alto da sua teologia na adoração, no louvor para o qual ele foi feito. E não em algum ponto específico ou particular dos 11 capítulos que ele expôs até aqui. Aqui ele irrompe no motivo destes 11 capítulos. Então ele se ajoelha, meus irmãos, em profunda e reverente adoração diante da maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. E talvez seja precisamente este o ponto mais decadente ou carente da nossa geração. A nossa geração é uma geração ansiosa, como diz o Jonathan Haidt. Especialmente os pequenos, os menores estão ficando ainda mais dessa forma, apressados, agitados, principalmente por conta de mídias digitais, por conta de... com os dedinhos nervosos, vocês que são pais já perceberam isso. E os avós mais ainda, né? Porque nós somos muito analógicos e eles são extremamente intuitivos. Eu estou numa crise pessoal porque eu sempre me achei tecnológico, sempre me achei midiático. Eu sou um pastor que sabe fazer design gráfico, que sabe fazer website. Eu me achava, gente. Eu estou começando a perceber a minha crise diante principalmente dos meus meninos, a agilidade, a intuitividade com que rapidamente eles lidam com esses meios. É impressionante. Só que ao mesmo tempo há um dano aí. Eles são ansiosos. Eles não são capazes, por exemplo, de ficar num culto ou suportar um culto de 6 horas, como aquele que aconteceu no período de avivamento e reconstrução liderado por Esdras e Neemias. Tem professores de seminário que acham um absurdo o fato de que algumas pregações da minha igreja eu acabo chegando 1h10, já acho uma calamidade eu pregar na média 50 minutos. Por quê? Porque há uma impaciência reinante. Há uma geração ansiosa entre a gente, que não é dada às devoções de gerações do passado. Pessoas que estavam sendo colocadas diante da glória de Deus e na Assembleia de Westminster oravam por 3 horas. Que absurdo, pastor. Reverendo Esli, um amigo, disse que uma vez foi dirigir um culto aqui em Brasília e fazendo a liturgia, ele pediu aos irmãos, meus irmãos, orem silenciosamente. É um momento de contrição. Daqui a pouco nós vamos ceiar. E a indignidade perigosa na participação da ceia do Senhor. Então, nós vamos orar por 5 minutos. Ele foi interrompido por um oficial da igreja e disse, não, pastor, apenas 1 minuto, porque senão os irmãos vão dormir orando.
Este é o traço, meus irmãos, da nossa geração. As pessoas serão capazes de, no momento de adoração e de exaltação a Deus, de dormirem. Mas Paulo não. Paulo ele está ajoelhado em profunda e reverente adoração. Ele está maravilhado com a sabedoria dos desígnios de Deus, a profundidade da riqueza em sabedoria e do conhecimento de Deus é revelada ao seu coração no plano de salvação de Deus. E ele sabe que a mente e os caminhos de Deus, eles são indetectáveis, que eles são inexplicáveis. Então é por isso que Paulo não vai para o Instagram, não vai para o Twitter para ficar brincando de 2 dedos de teologia, para ficar brincando em teologia especulativa. Mas ele sabe que a finalidade da teologia é fazer de você um adorador, é fazer você exclamar de uma maneira completamente apavorada diante de Deus, é você orar a Deus, é você cantar louvores a Deus com o seu coração completamente apavorado do quanto você precisa dele. Eu sei que aqueles que são amantes, sejam os namorados ou os casados, aqueles que são apaixonados, eles têm essa coisa, olha, você é a razão da minha vida, e conseguem, nessa coisa meio hollywoodiana, que às vezes se desenvolve do amor, ser exagerados nas demonstrações de afetos. Ah, você é a razão da minha vida. Nossa, como, por exemplo, os adolescentes, eles são um pouco exagerados quanto a isso. Agora, a pergunta é, será que nós exageraríamos em relação a Deus, exclamando a Ele, dizendo, tu és a razão da minha vida. Tu és o centro da minha vida. Gente, isso para uma esposa, para um filho, para qualquer pessoa ou coisa, isso é uma coisa bastante imprópria, isto é idolatria. Mas Paulo está dizendo para você agora, isso é tudo que você precisa exclamar, apavoradamente dizendo para Deus, sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não vivo. Sem ti eu simplesmente não tenho razão de viver. Tu és tudo o que eu preciso. É isso, meus irmãos, que vocês precisam trazer à presença de Deus. É isso que o conhecimento de Deus precisa mover em seus corações. Em segundo lugar, há uma questão retórica aqui sobre Deus. Versos 34 e 35. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Veja, a resposta de Paulo com o plano de salvação é o respeito e a compreensão de que ninguém, absolutamente ninguém, pode realmente conhecer a mente de Deus até que não seja revelado. Algumas pessoas, elas lidam com a teologia de uma maneira bastante perigosa. É como se elas fossem os donos da revelação. É como se Deus pudesse de fato ser esquadrinhado, conhecido, e se tornar de repente uma espécie de objeto de laboratório. Meus irmãos, nós precisamos entender sempre que ninguém pode lhe dar conselhos ou obrigar-lhe, como alguns têm feito. Tem gente que diz que decreta coisas a Deus, determina. Senhor, eu determino. Paulo está dizendo absolutamente aqui o contrário. Ninguém pode dar conselhos ao Senhor, ninguém pode obrigar ao Senhor, porque Ele é o soberano Deus onisciente. O profeta Isaías, ele expôs isso a Israel. Ele disse, falando da parte de Deus, por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Diz o próprio Deus através do profeta. Ou seja, queridos, há uma centralidade, há uma supremacia da glória de Deus.
E Ele é zeloso por estas coisas. E preservar e manifestar a glória do seu nome é aquilo com que Deus está grandemente empenhado. E este é o fim de toda a teologia, este é o fundamento de toda a revelação. O zelo de Deus por sua própria glória. John Piper diz que Deus usa a sua soberania para mostrar o grande objeto do seu prazer, a sua glória, a beleza das suas perfeições multiformes, e faz tudo o que faz para exaltar o valor da sua glória. E ele seria injusto se ele valorizasse qualquer coisa além daquilo que realmente tem valor supremo, que é ele mesmo. E será que é isso que tem passado de fato pelos nossos pensamentos? Porque algumas pessoas estão indo para a igreja, meus irmãos. Eu tenho em alguns momentos preocupações desesperadas com minhas ovelhas. E olha que nós somos uma igreja que se diz reformada, uma igreja presbiteriana. E nela, muitas vezes, o temor meu é que algumas mães estejam na igreja, não porque Deus é o tesouro e o valor supremo, mas porque os seus filhos o são, e porque lá na igreja elas querem conseguir uma parte do projeto de vida que elas têm para os filhos. Percebam o quanto estas coisas, às vezes, passam batido, despercebidas. Percebam que até mesmo numa igreja fiel, você pode estar ali motivado por coisas erradas, desejando coisas erradas, não estando em paixão pela glória de Deus, testemunhando ao seu filho que é isso que ele precisa buscar. Mas por muitas vezes buscando uma escola dominical, buscando atividades de EBF ou de programas de crianças, para um programa de aperfeiçoamento moral do seu filho. E não para que você e ele estejam se deleitando naquele que tem valor supremo. Se deleitando no próprio Deus. É por ele que eu estou aqui. É por ele que nós estamos aqui. É isso que Paulo está dizendo. Veja, Deus, em busca de sua glória, ele promove atos amorosos. Ele oferece a si mesmo. Toda a entrega que Jesus fez para nos salvar foi para que pudéssemos, de fato, nos deleitar nele mesmo. Ele como o valor supremo das nossas vidas. Então, porque Deus busca a sua própria glória, é que nós podemos ser, meus irmãos, eternamente felizes. Porque é no gozo, é no deleite dele para sempre, que nós encontramos a razão do porquê nós fomos feitos. E toda a razão do porquê estamos sendo salvos. É assim que Paulo coloca para mim e para você, através de questões retóricas. Olha, ele é o valor supremo da sua vida. E por muitas vezes, e de muitas maneiras, você vai querer usá-lo como um meio para outras coisas. Não façam isso. Então nós vimos aqui uma exclamação apavorada. Nós vimos aqui uma questão retórica. E Paulo, ele então nos traz a um último ponto, que é uma explosão de louvor. Verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para não restar dúvidas, meus irmãos, o apóstolo, ele, de todo o louvor que ele fez aqui, ele estabelece um ponto mais acentuado na parte final da sua adoração. Para deixar claro para você que, a partir dele, Deus, você vai viver a sua vida, de fato, redimida por Jesus. Deus é a fonte de tudo. Por meio dele, Deus é o meio de tudo. Para ele, Deus é o objetivo de tudo. Então, ele não deixa claro, ele é a fonte, ele é o meio, ele é o objetivo, e isso precisa estar martelado e bastante claro na sua vida. E você precisa estar seguro de que a sua adoração é de fato, é verdadeiramente uma expressão destas
3 compreensões da sua relação com Deus. O propósito último, meus irmãos, o primeiro e o último das nossas vidas é para Deus e somente a Deus a glória para sempre. É isso que envolve-nos nessa doutrina tão importante, nessa doutrina tão fundamental para a igreja do Senhor Jesus. O John Stott, ele diz que não deve haver nenhuma teologia sem doxologia. E há algo fundamentalmente falho sobre o interesse puramente acadêmico em Deus. Eu disse ontem que uma das coisas mais tristes que eu já ouvi de um pastor foi um que disse que só lia a Bíblia para tirar sermão. Meus irmãos, o problema não é que é um pastor ruim. O problema é que é um crente ruim. Imagine a tragédia que se tem aqui de uma pessoa que se relaciona com a Escritura, com a teologia, não para adorar, não para viver a sua devoção ao Senhor, mas para pragmaticamente se envolver em coisas das ideias. Veja, o Stott ele diz que Deus não é um objeto apropriado para a crítica individual, para uma observação científica, para uma avaliação. Não, o verdadeiro conhecimento de Deus sempre nos leva à adoração, como fez com Paulo aqui. O nosso lugar e em nossos rostos diante de Deus, dele, em adoração, este é o fim de todo conhecimento. Então eu pergunto, queridos, você está vivendo de fato a compreensão da glória revelada de Deus no Filho, em Cristo? Entendendo que toda a plena comunhão dele com o Pai em atributos, glória e poder ao salvar você, é para colocar diante de você o motivo pelo qual você deve adorá-lo acima de todas as coisas. Todas, absolutamente todas as coisas. Ele diz: quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O Owen, compreendendo o que Paulo está dizendo, ele diz: olha, a glória de Deus compreende as propriedades sagradas de sua natureza, os conselhos de sua vontade e a luz do conhecimento dessas coisas que temos apenas na face, na pessoa de Jesus Cristo. E tudo isso é para que Cristo brilhe sobre nós, para que Cristo brilhe em nós e para que Cristo brilhe em tudo o que nós fizermos. É isso que significa viver para a glória de Deus. Veja, concluindo, meus irmãos, há algumas implicações práticas para a sua vida que eu quero desafiar você ao fecharmos a exposição desse texto. Construa a sua confiança no Deus imutável. Confie que a eleição de Deus é irrevogável. Confie que a misericórdia de Deus nunca chega ao fim. E descanse em adoração. E descanse em louvor. Por que você não deve ser tão apressado nas coisas da sua devoção? Por que você deve acordar cedo para orar e acordar cedo para começar o dia louvando ao Senhor, adorando o Senhor? Porque nós simplesmente estabelecemos toda a nossa confiança neste Deus que é estável e que é o nosso castelo forte, que é a nossa segurança. Então, por que tanta pressa quando você está com Ele? Se há pressa nos cultos, eu tenho convicção de que também tem havido pressa nas devoções. Nós não temos tido tempo para orar, e não temos tido tempo para ler e ler simplesmente a Bíblia, sem nenhum outro livro aberto. Simplesmente, como diz o pastor Francisco Leonardo, fazendo primeiro uma leitura rápida, depois voltando ao mesmo tempo e fazendo uma leitura sólida, demorada. E conversando e orando o Pai Nosso, e dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, Tu é Pai. E pensar nas coisas de um Pai celestial.
Meus irmãos, esta pressa que temos tido é porque nós não temos confiado. Porque, de fato, o nosso conhecimento não tem sido no sentido de, como Paulo, arrojar em nossos corações descanso no Senhor. Confiança, de fato, nele. Então, construa a sua confiança no Deus imutável. Em segundo lugar, dê graças a Deus por sua misericórdia para você. Antes você estava em desobediência, em pecado, sem esperança. Mas a misericórdia de Deus, ela foi mostrada para você pela graça. Então simplesmente dê graças, então simplesmente louve, adore em gratidão a isso. Quantas vezes hoje, que é o dia do Senhor, um dia de cultos, quantas vezes hoje você já disse, louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que tens me dado, especialmente por ter me dado vida, através da tua misericórdia. E finalmente, deixe toda a sua vida ser uma doxologia. Perceba que suas crenças sobre Deus precisam levá-lo à sua adoração todos os dias, em todo momento, em todo tempo, com cânticos de adoração e de louvor ao Senhor, ou com expressões de adoração e exaltação a Ele em seus lábios. Todo o tempo. Viva seu propósito final de dar de Deus através da sua vida, sempre, somente a Ele, toda a glória devida ao seu nome. Deus os abençoe e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Pai bendito, louvado, Senhor, seja o teu nome, exaltado seja o Senhor em toda a terra, especialmente, ó Deus, em nossas igrejas, em nossas casas. Louvado, Senhor, e exaltado seja o teu nome em cada, ó Deus, momento do relógio desta semana que se inicia. Em cada minuto, em cada coisa que fizermos, em cada pensamento que tivermos. Louvado e exaltado seja o Senhor até pelas coisas que deixarmos de fazer. Ó Deus, pelo nosso descanso e confiança no Senhor, pelo fato de podermos viver tão agradecidamente pela tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, encha, Senhor, o coração dos teus filhos e filhas aqui, desta igreja. Ó Deus, encha-os de devoção. Encha-os, ó Pai, de adoração ao teu nome. Que a Igreja Presbiteriana Herança seja um núcleo constante, fervente, explosivo, ó Deus, de louvor e de adoração ao teu nome. Ao que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, o Senhor que nos fez conhecer esta glória. É no nome dele que oramos, ó Pai. Amém.